Meus queridos, a paz de Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus vivo, o Deus Criador do céu e da terra, esteja com você, lhe guardando, lhe abençoando em toda a sua maneira de viver. Meus queridos, lendo hoje a Bíblia, a nossa bússola, o nosso caminho, um livro que nos guia aqui nessa terra, a palavra de Deus. E lembrando bem, meus queridos, a nossa vida muitas vezes é feita de altos e baixos. Muitas vezes colocamos um propósito no coração, pedimos a Deus em oração. Às vezes sentimos que não vamos receber, porque para nós tem que ser urgente, tem que ter urgência. Mas muitas vezes, meus queridos, esperamos, buscamos, clamamos e não recebemos. E muitas vezes colocamos em nossos corações e perguntamos, será que Deus não me ouve? Será que Deus não está me ouvindo? Por que Ele não me abençoa? Meus queridos, Deus tem os seus propósitos. Deus sabe de tudo. Uma coisa que a gente tem que colocar em nossos corações é que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de tudo, do passado, presente, futuro. E conhece até mesmo os nossos pensamentos. Então não devemos barganhar com Deus, muito menos questioná-lo. E dizer para Ele e tentar ensinar a Deus, ou colocar Deus na parede. Não existe isso. Deus é Deus. É o Criador do céu e da terra. Então coloque em seu coração. Saiba que a minha vida, a tua vida, está nas mãos de Deus. O nosso sopro de vida está nas mãos de Deus. Ele nos fez. Olha, esta pequena palavra eu vou dividir em duas partes, para que a gente possamos esmiuçá-lo mais e conhecer um pouco mais do tempo de Deus. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler um pouquinho o que fala o livro de Eclesiastes. Aqui nós vamos falar a respeito de um homem chamado Salomão. Um homem que pediu para Deus apenas sabedoria. Considerado o homem mais sábio da Bíblia. E assim, tendo ele êxito nos seus dias de vida, bastante tempo, Deus o abençoou grandemente. E chegou um momento na vida do rei Salomão que ele começou a se entregar-se ao seu bel prazer, aos prazeres da carne, e adorar a deuses estranhos, deixando o Deus verdadeiro em segundo lugar. E uma coisa que Deus não divide, não suporta, é ser ele deixado para trás e deixar, dar a sua glória. Deus não dará a sua glória para ninguém. Deus é Deus, único e verdadeiro. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler o que o sábio Salomão falou. Lembrando que este livro de Eclesiastes, este capítulo, dá-se no momento que Salomão estava passando por um momento difícil de sua vida. Quem sabe estava ele abatido, ou Deus não estava ouvindo mais as suas preces porque ele estava em pecado. Mas aqui nós vemos que ele entra em sã consciência e sabe que Deus é o único e verdadeiro Deus. Leia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. Fala: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo nesta terra, meu querido, tem um propósito diante de Deus. Tudo. Não pense você que é o dia de amanhã, quando nos acordamos, quando vamos trabalhar, quando ficamos em casa, quando dobramos nosso joelho. O que se passa durante o dia só acontece se Deus o quiser. E tudo o que acontece na sua vida, na minha vida, tem um propósito determinado por Deus. Tudo. Não pense que não há nada que Deus não possa fazer e que Deus não saiba da sua vida. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
Então, se você orou, se você ora, se você está pedindo para Deus, se você colocou um propósito no seu coração de pedir ao Deus Todo-Poderoso, e colocou um propósito em joelhos dobrado, ou quem sabe está chorando de tristeza, de angústia porque não recebeu, ou porque Deus não resolveu tal problema seu, lembre-se que há um tempo determinado para tudo. Tudo é determinado por Deus. Lembre-se, há tempo de chorar, sim, e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Lembre-se, meus queridos, muitas vezes pedimos para Deus algo e muitas vezes questionamos para Deus: Deus, por que não me abençoas? Talvez o teu problema é tão difícil, um caso até de morte, ou um caso até que venha angustiar toda a família, venha perder a família, um caso que leva a um problema tão grave. E você se debruça em lágrimas e começa a perguntar para Deus: Deus, por que isso? Lembre-se, meus queridos, as suas lágrimas têm um valor perante Deus. A tua oração tem um valor perante Deus. O teu íntimo que você coloca no fundo do teu coração tem um valor perante Deus. O teu choro tem um valor perante Deus. Lembre-se que muitas vezes Deus pode tirar alguém da face da terra para abençoar aquele que Ele quis. Então lembre-se. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala o quê? Que há uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como se um dia que se passou. Coloque esta palavra no teu coração. Lembre-se que Deus não te desampara. Lembre-se que se você descer a sepultura é porque você foi tomado para si. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Fica com esta palavra no teu coração. Esta é a primeira parte dessa mensagem da parte de Deus. Que o tempo é de Deus, não é teu e não é meu. Vou terminar esta primeira parte. No próximo vídeo estarei falando um pouco mais a respeito do tempo de Deus. Meus queridos, entre no meu canal no YouTube. Procure por Presbítero José Vicente. Compartilhe. Dê um like para que esta palavra chegue a mais pessoas. E que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que te criou a ti e criou a mim. Não se preocupe, Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Deus te ama assim como Ele ama o seu próprio Filho. Um abraço a todos e fiquem com Deus.